Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós estamos começando o nosso curso de preparação para a ESA. Vamos falar sobre história do Brasil e dar todo o conteúdo aí que pode cair no seu edital, que a prova vai ser lá em setembro. Então, vamos lá? Primeiramente, a gente vai começar com uma aula sobre os povos nativos da nossa pátria, ou seja, o que se chama de Brasil pré-histórico ou pré-história do Brasil, porque isso foi antes da escrita, eram povos ágrafos, ou seja, povos que não detinham de escrita. E qual é o marco temporal desta nossa jornada aqui? Bom, o marco inicial, não sei falar, né? Não sei dizer propriamente dito, porque aí remonta a um período bem anterior a de eras, aí, do período quaternário, 40 mil anos atrás, mas o marco final é em 1500, mais especificamente em 1º de maio de 1500, quando Pero Vaz de Caminha encaminha à coroa portuguesa a sua carta, informando a respeito das terras descobertas, certo? Informando a paisagem, descrevendo a terra da ilha de Santa Cruz, que no futuro, em 1526, vai ser somente Brasil, falando acerca da natureza, da questão propícia para a agricultura e tudo mais que vai descrito lá nesse documento público. Então, a partir dali, começa o que se chama de período pré-colonial, ou melhor dizendo, história do Brasil. Antes disso, como não se tem escrita, como eram sociedades ágrafas, então se chama de pré-história do Brasil. Então vamos lá, pré-história do Brasil, vou botar aqui marco temporal, não sei dizer exatamente qual o tempo, mas vai até 1500, mais especificamente 1º de maio de 1500, com a carta de Pero Vaz de Caminha à coroa portuguesa. E o que nós temos que saber sobre esses povos anteriores, esses povos nativos do nosso país? A primeira coisa que temos que fazer, que diz lá no seu edital, é saber como eles chegaram até o que hoje denominamos de Brasil. Então há duas teorias centrais para o povoamento das Américas. Duas teorias. A primeira delas é que os povos nativos vieram lá da Ásia e atravessaram pelo Estreito de Bering. Essa é a primeira teoria do Estreito de Bering. Para quem já jogou War aí, sabe muito bem do que eu estou falando. Fica aqui entre a Rússia, certo? E o Alasca, lá em cima, lá na América do Norte. Imagine o mapa, porque eu não sou muito bom de desenhar, então vai ficar muito ruim. Mas vou tentar desenhar aqui para vocês. Aqui a América, vamos dizer aqui. Canadá. Já ficou horrível. Tá tão ruim assim, vai, dá um desconto. Aqui fica a Rússia. Mapa mundi aqui, ó, tem Rússia, vai descendo, Japão, Manchúria, tá? Então aqui, ó, Estreito de Bering. Essa é a primeira teoria. No período quaternário, na era da glaciação, ocorreu uma nevasca, né, uma glaciação tão forte, uma era de gelo tão forte, que isso daqui, ó, esse estreito aqui, foi congelado. Então, criou-se uma passagem territorial daqui para lá. Então, os povos que aqui viviam na Ásia fizeram esta migração aqui para a América.
essa é a primeira teoria, a teoria do Estreito de Bering. Povos asiáticos transpassaram a América no período quaternário da glaciação, porque houve aqui um congelamento do mar aqui nessa região de Bering. Então eles vieram daqui e passaram para a América. E por que há essa teoria? Bom, se você perceber, os povos nativos tanto das Américas, eles têm fenótipos parecidos com os povos asiáticos. Olhos puxados, cabelos lisos, só a cor que diferencia um pouco, que esses povos são amarelos, esses aqui são morenos, certo? Mas há fenótipos muito parecidos. Então isso originou a teoria do Estreito de Bering. Essa é a primeira. A segunda teoria seria a do Pacífico. Aqui é a Rússia, tá? Japão, Indochina. Aqui mais embaixo seria a Austrália, certo? Nova Zelândia, Nova Guiné, Ilhas Polinésias e assim por diante. Várias ilhotas aqui, Tahiti, Polinésia Francesa. Então, a segunda teoria diz que no período da glaciação foi tão forte que propiciou o congelamento desse vasto oceano e de alguma forma os aborígenes que aqui estavam situados, na Austrália principalmente, chegaram às Américas por aqui, pelo Oceano Pacífico. Então, primeiramente, eles teriam povoado o continente sul-americano, aqui por baixo, certo? Essa é a segunda teoria. E o que fortifica essa teoria? Bom, foi encontrado um fóssil que se chama fóssil Luzia, que possuía, né, através da tecnologia, que acharam o fóssil dela, o esqueleto, e através da tecnologia verificaram que ela possuía fenótipo e características de povos advindos da Austrália, dos aborígenes, características de povos aborígenes que advinham também da África. Então essa é a segunda teoria, que povos aqui da África ou da região aqui da Austrália puderam ter vindo aqui, ó, para a América num período muito anterior ao Estreito de Bering. Então, essas são as duas teorias centrais sobre o povoamento das Américas, certo? Mas aí você tem que explicar como esse povoamento se dá propriamente no território que hoje denominamos Brasil. Então, como ele se dá propriamente no território brasileiro. A primeira teoria diz o seguinte: eles vieram caminhando por aqui, até o momento que estavam aqui no Panamá, na Colômbia e Venezuela, para quem está perdido aí no mapa mundi, e adentraram pela Colômbia e pela Venezuela através da floresta amazônica. Então, primeira teoria de povoamento do Brasil. Aqui é povoamento das Américas. Povoamento Américas. Povoamento Brasil. Tá entre aspas porque não era Brasil, tá, gente? Na época. Povoamento Brasil. A primeira teoria, vendo daqui de cima, que adentraram pela região da Colômbia através da floresta amazônica. Então, vou botar aqui para vocês lembrarem. Colômbia, Venezuela. Beleza? Segunda teoria, parte do Pacífico. A primeira, eles atravessaram os Andes
latitudes aqui mais baixas, certo? Porque a cordilheira é muito elevada. Então, atravessaram os Andes em altitudes mais baixas e depois adentraram dentro do território. Segunda, desceram procurando regiões mais baixas da planície, vieram pela Terra do Fogo, que possui planícies, que é a região da Patagônia, e depois subiram pelo território americano até chegar ao território brasileiro. Então há essas duas possibilidades aqui no Pacífico. Vou colocar aqui, ó, Cordilheira dos Andes. Para você fixar. Eu vou botar outra seta, Patagônia. Essas são as duas do Pacífico. Pacífico. E a quarta, que refere-se também a uma teoria que está mais linkada ao Estreito de Bering, é que, ao invés deles adentrarem aqui pela região da Colômbia, certo? De alguma forma que o seu conteúdo programático não explica, e não é importante para a sua prova da ESA, explicar minuciosamente o porquê desses motivos, mas só saber onde ele se dava. Então, o material fala que você tem aqui, na verdade, ilhotas caribenhas, certo? O arquipélago do Caribe. De alguma forma existiam povos que estavam aqui situados, e esses povos que estavam aqui situados nessas ilhas do Caribe vieram por aqui, pelo litoral nordeste brasileiro, aqui na região de São Luís do Maranhão, Ceará, essa região aqui do alto do nordeste brasileiro, Piauí, Ceará e São Luís do Maranhão, pegando aqui também o Rio Grande do Norte. Então, essa é outra teoria. Vou botar aqui, ó, Nordeste brasileiro. São os 4 tipos principais de teorias de como se deu o povoamento do Brasil. Belezinha? Então, nós falamos sobre as 2 teorias centrais de povoamento da América, nós falamos sobre as 4 teorias centrais de povoamento do Brasil. Agora nós vamos falar sobre as nações linguísticas, ou seja, sobre a composição étnica dos povos que aqui residiam, ou seja, dos povos nativos do Brasil. E para isso eu vou ter que apagar o quadro e vou utilizar uma mágica aí da edição. Então, bora lá. Como eu disse, a mágica da edição. Então vamos lá, vamos falar sobre os 4 grupos principais de nativos que se encontravam no território brasileiro. Eles são, primeiro, Tupi-Guarani. São bem famosos. Acho que é a classe de nativos, vamos dizer assim, mais famosa que há. Tupi-Guarani. Depois, os Geis. Ou, pode ser assim que pode aparecer na sua prova, Tapuias. Depois, a nação Arauque, não sei Tupi-Guarani, não sei Tupi-Guarani não, que é outro grupo linguístico, não sei falar essa língua aqui. Então, Arauque para mim. E a quarta são os Caraíbas. Esses são os 4 grupos principais
os 4 grupos linguísticos que estavam situados no território brasileiro. Mas isso não significa dizer que esses povos compunham somente uma aldeia ou somente um povo. Por exemplo, Tupi-Guarani, você vai ver mais na frente, existiam várias aldeias. Tanto é que existiam os Tupinambás e os Teminimós. Um desses grupos ajudou os portugueses a expulsarem os franceses da costa brasileira, lá na região do Rio de Janeiro. Então esses índios, mesmo possuindo um mesmo grupo linguístico, às vezes não estavam alinhados com o mesmo objetivo político ou o mesmo objetivo de sociedade. Por exemplo, Tupinambás e Teminimós. Então você não pode colocá-los na mesma classificação e conceituar o índio como um povo único, uma nação só. São vários povos que tinham diferentes tipos de organização, diferentes tipos de objetivo. Claro que eles tinham, vamos dizer assim, uma estrutura parecida, em comum, que aí eu vou trazer aqui para vocês os pontos em comuns. Uma organização política centrada na figura do cacique, o Morubixaba, que é o outro nome que pode aparecer na sua prova. Uma organização religiosa centrada na figura do pajé. Então eles tinham pontos em comuns, mas mesmo dentro do próprio grupo linguístico não há igualdade. Uma aldeia, por exemplo, pode ser inimiga da outra dentro de um próprio grupo cultural, vamos dizer assim. Então vocês têm que gravar os 4 grupos principais e saber que eles não são homogêneos, eles são heterogêneos, ou seja, diferentes. 4 grupos principais: Tupi-Guarani, Gens, Nauarauque e Caraíbas. Outra coisa muito importante para você gravar, para você saber, que pode cair na sua provinha, pode cair lá na provinha da ESA perguntando os locais, os principais locais em que os nativos, os povos nativos moravam no Brasil. Então você vai ter que saber lá, principais locais. Vamos colocar aqui. E são 4. Né? Tem ligação com os grupos principais. 4 locais principais. O primeiro deles é o litoral. Basicamente, o litoral era, vamos dizer assim, povoado pelos tupis guaranis. Então, todo o contato primário entre portugueses e indígenas se deu através de grupos étnicos linguísticos do Tupi-Guarani. Como eu disse, eles não são idênticos, eles têm objetivos distintos. Tanto que uns ajudavam os franceses, outros ajudavam os portugueses. Por exemplo, também a gente pode colocar aqui também, nesse bojo aqui, os goitacazes, que já é outro tipo de Tupi-Guarani. Entendeu? Então você verifica que há várias distinções dentro de um grupo, de um mesmo grupo linguístico. Não confundir e não achar que todo mundo é igual, que todo índio é igual, certo? E tem o mesmo objetivo. Isso não é verdade. Isso é uma visão etnocêntrica do estudo, da história. Então não tem essa visão etnocêntrica, certo? Por mais que hoje em dia queiram passar uma ideia etnocêntrica, achando que índio tem que ficar lá na aldeia e vivendo só assim, com cocar. Mas isso não é verdade. O índio quer agricultura, o índio quer negócio, quer comercializar, quer dentista, quer serviço, quer internet, quer tudo isso como todos nós queremos. A maioria deles, pelo menos, tá? Então, vamos lá. Primeiro, litoral, Tupi-Guarani. Segundo local, mais povoado. Segundo local de engajamento populacional dos nativos brasileiros. Campos do
Cerrado. Tá ok? Essa é a nomenclatura que você tem que gravar. Campos do Cerrado. Para você fazer um paralelo com o que hoje é existente, lembra do Centro-Oeste. Tá? Mas não é Centro-Oeste. Isso aqui é para você lembrar basicamente de onde se encontra no atual território brasileiro. Lembra que é no Centro-Oeste, mas a nomenclatura é essa aqui, ó, Campos do Cerrado. E aqui ficavam basicamente os Gs, ou os tapuios. A outra região aqui de destaque, em que localizavam-se muitos índios, é a região do Xingu. Então você já ouviu falar nessa região, né? No Pará. Então é só para você ter em mente, não grava o estado, a região do Xingu. E a quarta e última região é a várzea do Amazonas. Lembra da Foz do Rio, ou lembra também das populações ribeirinhas? Só para você ter um link. Tá? Um link para você memorizar de como se dava a ocupação. É a várzea do Amazonas, é ali beirando o rio Amazonas. Então você tem que lembrar, faz alguma coisa para você lembrar do rio, dos ribeirinhos, para você ter um link direto para o local principal de povoamento desses povos nativos. Como eu disse, apesar de serem distintos em cultura, eles têm pontos em comum. E eu vou botar aqui os principais pontos em comum das populações nativas do Brasil. A primeira delas eram sociedades ágrafas. Como eu disse, sociedades sem escrita. Por isso, esse período também é denominado de pré-história do Brasil. Porque antes da escrita, tudo antes da escrita é pré-história. Não há desenvolvimento de conhecimento no método tradicional. Isso nos rememora a caracterizar os principais registros históricos que apontam para essa época. Mas primeiro vamos colocar os pontos em comum e depois eu coloco aqui os principais registros históricos da pré-história do Brasil que você tem que memorizar para a sua prova. São 3, já adianto que são 3, fica um no Piauí, na Bahia e em Minas Gerais, mas nós vamos falar propriamente de cada um deles, falar o nome de cada um deles a seguir. Pontos em comum, sociedades ágrafas, sem escrita. Outro ponto em comum, que eu já mencionei anteriormente, organização política e religiosa na figura especificamente do política, cacique, religiosa, pajé. Outro ponto muito comum, muitas dessas tribos eles praticavam a antropofagia. Deve, o que é isso? Antropofagia é quando você se alimenta de uma outra pessoa, mas, e esse aqui é importante, os doutrinadores fazem uma distinção entre antropofagia e canibalismo. Canibalismo, então, seria você comer um outro ser humano por pura sobrevivência, ou seja, você está com fome, está necessitado, você precisa comer um outro ser humano porque só tem aquilo de alimento. Já a antropofagia tem um viés religioso, um viés de absorção daquela alma, daquele ser, da alma daquele ser. Exemplo, o cara era um grande guerreiro lá, um grande índio, um grande guerreiro. Então, os dois entraram numa batalha e assim, um ganhou o outro. Esse que ganhou,
vai comer parte do corpo do perdedor para assim absorver a sua energia vital de grande guerreiro, suas habilidades. Então tem um queira aqui de misticismo. Tem aqui um cunho religioso que não existe no canibalismo. Então, os autores, os doutrinadores, fazem essa distinção entre antropofagia e canibalismo. Então, é um ponto em comum das sociedades indígenas aqui dos nativos no Brasil. Outro ponto em comum, a divisão do trabalho por sexo biológico. Os homens caçavam, coletavam, ou seja, eles iam explorar a floresta, as condições naturais ali da sua sociedade, que estavam ali envoltas, e as mulheres geralmente ficavam atreladas aos cuidados domésticos e a uma implementação de uma agricultura, uma pequena agricultura, certo? Outro ponto em comum são sociedades, vou colocar aqui, ó. Outro ponto em comum são sociedades semi-nômades. São caçadores e coletores, mas em algum momento eles podem ficar por um período pequeno ali naquela região, até cultivando alguma coisa, mas depois que aquilo acaba, que aquele cultivo acaba, eles não trabalham a terra para renovar a sua produtividade, mas sim largam a terra e vão plantar em outra, vão se desenvolver em outra, que esteja com melhores condições naturais para o seu desenvolvimento e também para achar caça, para achar carne, para achar pesca, para achar frutas. Então vamos dizer assim que eles são semi-nômades. Eles não só caçam e coletam, mas eles também não desenvolvem a agricultura propriamente dita, como a gente está acostumado aos povos indo-europeus, certo? Então eles são semi-nômades. Esses são os principais pontos em comum. E agora, como eu disse, eu vou trazer para vocês, certo? Os 3 principais registros históricos da pré-história brasileira que você tem que saber, porque pode cair na sua prova lá. Dentre as alternativas, marque a que condiz com o registro histórico da pré-história brasileira. Você tem que saber. Sim, sim, não, não. Não tem como enganar. Você tem que saber. Então, eu vou colocar aqui. Apaga o quadro. Vou apagar o quadro, vou fazer a magiquinha da edição. Então, fica ligado aí. Magiquinha da edição. Dessa vez, o poder da edição já fez com que nós preenchêssemos o quadro para facilitar e agilizar o seu estudo. Então vamos lá, são 3 os registros da pré-história do Brasil que você tem que ter em mente, que você tem que saber e você tem que decorar, infelizmente. O primeiro deles é o Boqueirão da Pedra Furada, que fica lá no Piauí, esse sítio arqueológico. O segundo, Toca da Esperança, na Bahia. E o terceiro, Lagoa Santa, em Minas Gerais. Infelizmente, isso você tem que gravar, tem que saber, tem que estar no seu sangue. São o quê? São pinturas rupestres. Como eu disse, as sociedades eram ágrafas. Elas não tinham escrita. Por isso que é pré-história do Brasil. Pinturas rupestres. Então, um desenho lá dos índios, ou seja, da interação entre os índios e a natureza, dos índios e os animais, dos índios e as suas sociedades, certo? Então é isso aí que eu quis falar para você. Essa é a aula 1 sobre o projeto, sobre o conteúdo programático de História do Brasil para você que vai fazer ESA. Eu espero que este conteúdo te ajude muito. Veja este vídeo, reveja. Se tiver com alguma dúvida, mande a dúvida aí através do comentário. Deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo para algum amigo que também vai fazer essa prova da ESA.
juntos, vamos juntos rumo à sua aprovação. Eu espero verdadeiramente que esse conteúdo possa te ajudar, possa te agregar. Em nome disso, eu peço a sua ajuda para que o canal possa crescer, crescer e crescer. Então, deixe seu like, deixe seu gostei, ative o sininho, ative as notificações, tudo isso aí que você está cansado de saber que todo o YouTube pede para você, eu também estou pedindo aqui nesse final de vídeo. Deus abençoe a todos, até a próxima!